Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos no domingo, dia 15 de junho, e celebramos hoje a solenidade da Santíssima Trindade. O Pai, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. O nosso evangelho de hoje é retirado do livro de João, capítulo 16, versículos de 12 a 15. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Eu ainda tenho muitas coisas a dizer-vos, porém não sois capazes de compreender agora. Mas quando vier o Espírito Santo da parte de meu Pai, ele vos guiará à plena verdade, porque ele não vos comunicará as coisas que ele quer por si mesmo, mas ele falará daquilo que viu e vos comunicará também até as coisas futuras. Ele me glorificará, porque ele falará e vos comunicará aquilo que me pertence, porque tudo que é do meu Pai é meu também. Por isso eu vos digo que o que ele vos comunicará é aquilo que ele recebeu. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje celebramos um dos mistérios mais profundos de nossa fé. Cremos que o nosso Deus é uno e trino. É um só Deus em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E numa unidade muito perfeita, que inspira a vida da igreja e dos cristãos de todo o tempo. O Pai não é maior do que o Filho, o Filho não é maior do que o Pai, o Filho e o Pai não são maiores do que o Espírito Santo, e nem o Espírito Santo menor do que eles. Mas há uma comunhão profunda e total das três pessoas, formando uma unidade na diversidade das pessoas. O Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo também é Deus. Um só Deus em três pessoas. Aqui está um dos grandes mistérios da fé cristã, que escandaliza aqueles que não são cristãos e que também escandaliza uma parte de muitos daqueles que seguem a Jesus em outras denominações religiosas, porque eles não conseguem compreender esta verdade de nossa fé, este mistério de nossa fé. Por isso, na primeira leitura de hoje, retirada do livro dos Provérbios, nós vamos encontrar aqui já a profundidade do amor de Deus, aquilo que une o Pai ao Filho e ao Espírito Santo, a força do amor, que nós denominamos como Espírito Santo, e que proclamamos Deus é amor, porque é o Espírito que sonda as realidades mais profundas do Pai, do Filho, e que também nos comunica estas verdades mais profundas, de modo que sem o Espírito nós não compreendemos o mistério do Pai, sem o Espírito nós não compreendemos o mistério do Filho, e sem o Espírito nós também não compreendemos o mistério da Igreja. Daí que o apóstolo Paulo vai nos ensinar: só podemos dizer que Jesus Cristo é o Senhor pelos olhos do Espírito. Deus é Espírito perfeitíssimo, Filipe, e só podemos compreender a Deus pelo Espírito. Jesus, sendo da mesma substância do Pai, sendo igual ao Pai, também só pode ser compreendido pelo mistério do Espírito. E a instituição humana chamada Igreja, que significa Assembleia, una, santa, católica e apostólica, também só pode ser compreendida pelo mistério do Espírito. Daí que Jesus vai dizer: eu tenho muitas coisas a dizer-vos, a ensinar-vos, mas ainda não sois capazes de compreender. E é interessante essa afirmação de Jesus, porque às vezes eu e você podemos frequentar todas as escolas católicas, todas as catequeses de nossas paróquias, estudarmos todas as teologias, lermos todos os livros e não compreendermos o mistério do Pai, porque nos falta esta iluminação do alto, nos falta esta revelação de Deus. Por isso Jesus diz aos seus discípulos da primeira hora: eu ainda tenho muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de compreender. Meus irmãos, minhas irmãs, tenhamos paciência com as pessoas.
Às vezes nós temos uma turma de catequese de muitos jovens e muitos adultos e nem todos compreendem esse mistério. Às vezes oferecemos retiros espirituais para sacerdotes, religiosos, para bispos, também para os nossos leigos, e eles não conseguem compreender esse mistério, porque esse mistério só pode ser compreendido quando o Pai manifesta, quando o Pai revela. E isso não depende de mim, e não depende de você. Querer crer ainda não é crer. A porta de entrada é o querer, porém ainda não é crer. Por isso Jesus diz: eu tenho muitas coisas a dizer-vos, mas ainda não sois capazes de compreender. Mas quando vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade. Porque o mistério de Deus vai sendo manifestado e revelado a conta-gotas, lentamente. É quando nós permanecemos com Jesus, é quando nós convivemos com Jesus, é quando nós cuidamos da nossa vida espiritual, é quando nós zelamos da nossa oração, é quando nós buscamos nas leituras das Sagradas Escrituras, é quando nós vivemos a nossa vida sacramental. É aí que nós vamos progredindo nesse mistério e o Senhor vai nos concedendo então a capacidade de compreendermos as apalpadelas, as suas coisas, os seus mistérios. Daí que Jesus vai dizer: ainda não sois capazes de compreender, mas quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará. Veja bem isso, ele vos guiará, e nós seremos guiados e nos conduziremos e nos deixaremos ser conduzidos pelo Espírito, e as apalpadelas nós vamos pouco a pouco começando a compreender o mistério de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo, e também o mistério da Igreja. Ele não falará por si mesmo, mas ele revelará aquilo que ouviu de meu Pai, e ele manifestará aquilo que me pertence, porque tudo que é do meu Pai é meu. Por isso eu vos digo que tudo aquilo que ele manifestará a meu respeito me glorificará, e ele não revelará e comunicará por si mesmo, mas aquilo que ele viu de meu Pai e que me pertence, porque eu e o Pai somos um. Então agora nós podemos mergulhar no espírito da segunda leitura de hoje, da carta aos Romanos, belíssima, onde o apóstolo Paulo está refletindo sobre o amor de Deus que fora derramado em nossos corações, do Espírito de Deus que fora derramado em nossos corações, porque o Senhor prometeu, para que Ele nos guie à verdade plena, para que Ele nos conduza passo a passo, dia após dia, lentamente, às apalpadelas, quando nós buscamos a Deus. E a Deus nós devemos buscar com a mesma ganância de quem busca dinheiro, com a mesma ganância, invertir nisto, buscar ao Senhor constantemente. E o apóstolo vai dizer: ainda que passemos por sofrimentos da dúvida, ainda que passemos pelas perseguições, o sofrimento vai gerar a persistência. A persistência. A persistência vai gerar a virtude. E a virtude vai gerar a esperança. E a esperança não decepciona, porque Deus derramou em nossos corações o Espírito Santo para nos guiar. Meus irmãos, minhas irmãs, tomemos posse então dessa verdade da nossa fé. Tomemos parte dessa presença, desse hóspede divino que habita em nossos corações, habita em nossas almas, para nos conduzirmos até o Senhor. Mas eu volto a repetir, é um caminho lento e feito muitas vezes às apalpadelas, porque às vezes recebemos muitas informações doutrinárias, muitas informações teológicas, muitas informações acadêmicas, e tudo isso fica a nível da cabeça. E as mesmas palavras de Jesus servirá para mim e para você. Eu tenho muitas coisas a dizer-vos, porém ainda não sois capazes de compreender. Quando alguém começa a compreender esse mistério, alguns movimentos vão chamar de batismo do Espírito Santo, a igreja vai chamar de iniciação cristã, a teologia antiga vai chamar de experiência do luminoso, porque o mais profundo do ser humano é iluminado por uma luz e por uma força que nem ele sabe de onde vem e nem como está ali. Mas tudo começa a ficar mais claro, onde os santos vão poder dizer: agora eu compreendo. Onde o apóstolo Paulo também vai poder dizer: agora eu compreendo, hoje eu compreendo. Que esta seja a sua luz e que seja a minha luz.
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. Um grande abraço, até amanhã, se Deus quiser. Paz e bem.